Meus irmãos, bom dia. Hoje, dia 16 de abril de 2023, mais um domingo lindo, maravilhoso, nesse banquete de luz, de paz e de amor, em que nós, encarnados e desencarnados, estamos aqui irmanados no Senhor, amparados pelos Espíritos superiores, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo ele é promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, que está localizado fisicamente em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Então, gratidão a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, e os que, porventura, assistirão à palestra posteriormente. Vamos começar hoje a nossa página, já aqui, preparando os nossos corações para o estudo. Hoje nós começaremos aqui, dia 16, né? Vamos fazer a mensagem do dia, foi separada pelo Antônio. A Claudinha vai fazer a leitura da página. Eu vou compartilhar aqui a página, e quando estiver disponível aí, Cláudia, pode começar. Fique à vontade. Só abrir o microfone. Então, bom dia a todos mais uma vez. E desde já agradecendo a oportunidade de fazer a leitura da página inicial. Do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, 177, na esfera do reajuste. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Jesus, João 3.7. Aumenta um pouquinho, Gilbert, a tela, por favor. Em peças e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciamos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. A questão intrincada que te apoquenta agora, quase sempre é o problema que abandonaste sem solução, entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam confiantes ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideais nobilitantes pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido, ceareiro do progresso, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude, pela paciência que evidencias habitualmente, nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e a aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Graças a Deus. Linda mensagem.
Gratidão, Muito Claudinha. linda a mensagem. Nós vamos agora solicitar a Érica para fazer a prece inicial. Senhor Deus, Mestre Jesus, já começou? Senhor Deus, Mestre Jesus, abençoai, Senhor, o nosso encontro da manhã de hoje, que o aprendizado que teremos possa se refletir tanto no nosso crescimento interno, quanto nas atitudes e posturas que teremos durante a semana. Ajuda-nos, Pai, a ser cada vez mais integrado com a sua vontade e que estejamos sempre a serviço de Ti, onde estivermos. Abençoai também, Senhor, aqueles que não puderam estar hoje conosco, os seus lares, o que estiverem fazendo, se estiverem doentes. Abençoai cada família representada aqui e que nós possamos estar cada vez mais unidos em prol do Evangelho. Muito obrigada e que assim seja. Então, na Érica. Roberto, antes de começar, eu queria lembrar que a gente não pode esquecer que dia 18 de abril de 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos, por Kardec, esse espírito de luz aí, que corajosamente enfrentando uma sociedade contra, ele nos ofereceu essa doutrina que nos permite estar aqui. Exatamente há 166 anos nós conhecemos e estamos ainda engatinhando nos nossos conhecimentos. E lembrar também que no dia 15 de abril de 1864, ou seja, 7 anos depois, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando aqui e nos maravilhando com tudo que nos é trazido com uma nova visão que nós tínhamos do catolicismo, há exatamente 159 anos. Então, a gente não pode esquecer que nós estamos aqui graças a esse espírito valoroso Allan Kardec, e que possamos aproveitar ao máximo tudo que ele trouxe para nós. Era isso. Gratidão pela lembrança, excelente lembrança, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E, assim, quando você fala 159 anos e você tem 57 de casada, é tão pouco tempo, foi ontem, né? Kardec estava aqui fazendo esse trabalho junto com a equipe dele, junto com a grande esposa dele, né? Emile Boudet, e é impressionante como que a gente ainda está engatinhando no processo. Então, é surpreendente como é uma coisa recente e mais surpreendente ainda como que a gente ainda resiste e ainda fica claudicando em estudar, em penetrar mais e mais e mais. A gente está fazendo um pouco, sim, mas precisamos nos integrar mais. Então, gratidão pela lembrança das duas obras. Eu nem chamo mais de livro, é uma obra, né? Um apanhado, enfim, é expansão do Evangelho, né? E o Livro dos Espíritos é outra pérola da humanidade, né? Realmente é bom demais. Gratidão, Luci, pela lembrança. E agora vamos começar o nosso estudo. O nosso irmão Lenilson vai fazer a leitura. Eu vou compartilhar aqui a tela e, se puder, nos brinde também com seus relevantes comentários sobre o assunto tão relevante. Gratidão. Ok. Fique à vontade. Então, meus amigos, muito bom dia a todos, né? Que a gente possa aí estar aproveitando esses momentos
que são sempre, assim, muito bacanas, né? Na nossa vida. Eu, de repente, fiquei no escuro aqui. Não sei se vocês também estão. Alô? Oi, Lenilson? Oi? Que escuro é esse que você está falando? É na minha tela. Eu vou, sabe fazer o quê? Eu vou entrar aqui pelo celular, porque a minha tela apagou. E pagou a minha também? Ah, apagou também? Sim, gente. Não, eu estou te O vendo, que houve? eu tô vendo todo mundo. Eu estou vendo, quer ver, Lenilson eu não estou vendo, mas a Alessandra eu estou vendo. Aí, por que eu saí? Não, na verdade não saiu, só Não. alguma coisa aconteceu na... Então, se você quiser, Lenilson, pode, se você se sentir mais confortável, feche e abre a câmera. Se não der certo, você sai da sala e volta. A gente aguarda. Aham. Eu não estou conseguindo ver ninguém. Eu também não. Eu vou entrar aqui pelo celular, que eu acho que é mais rápido. Que a minha tela praticamente congelou. Mas é rapidinho. Eu estou vendo todo mundo. Para mim, não alterou nada. Agora estou te vendo, Lenilson. Tá? A Alessandra também. Ai, engraçado. Queremos dar o bom dia para Ana Lúcia, que chegou, e para Indaiá. Bom dia para todos e todas. Bom dia. Desculpa o atraso. Nada. Para igual a Mônica agora. Sua chegada é, como é que a Mônica fala? Comemorada. Nós celebramos a chegada. Lembrando da chegada, aqui na nossa roda. Ela é igual a Mônica agora. O importante é estar aqui. Compartilhar a tela, o estudo, e a hora que você puder, aí você... Certo. Eu estou aqui pelo celular. Eu não estou conseguindo, Jobert. Eu Alessandra, saí. recomendo você, Hã? tá? Eu recomendo você, já que você não está vendo, Eu vou sair. tenta antes abrir e fechar a câmera. Eu não estou nem conseguindo ver nada da tela. Ah, tá. Então, sair e voltar. Estamos aqui te aguardando, tá? Tudo bem? Ela travou lá. Eu vou compartilhar o texto aqui. Tá ótimo. São 9h27, tá? Vamos em frente. Necessidade da encarnação. Você pode... Ah, eu consegui voltar. Podemos, então? Podemos. Vamos lá. A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa
transpõe rapidamente e mesmo penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e alguma coisa que está na frente, seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinitivamente a necessidade da encarnação e é quando se torna um castigo. São Luís, lá em Paris, em 1859. Anota no 26, uma comparação vulgar fará-se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haverem percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, quando seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça foi lá para cima, obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se haja largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Pode subir. Isso. Não poderiam os espíritos... A palavra está escondida. Reencarnar uma vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela encarnação, ou melhor, pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos por meio das suas relações anteriores. Quis, além disso, estabelecer... Pode subir. Eu estou no máximo aqui, estabelecer. Está no máximo? Deixa eu pegar o livro aqui. Lê o restinho para mim. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada fez de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato,
tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Isso, muito bom. Agradeço. Olha o lema da frente aí. O celular mostra algumas faixas, né? E aí impede que a gente faça a leitura melhor. Mas aí, gente, esse capítulo Está mudo. a gente está nesse momento, e aí essa reflexão que nós estamos fazendo assim, da necessidade, né, da encarnação, será que foi mesmo necessário a encarnação que a gente está vivendo? Vocês se lembram que antigamente nós espíritas, a gente tinha umas ideias muito assim diferentes, umas ideias assim mais pesadas, porque o espírito achava assim: ah, não, sofrer é muito bom, sofrer faz a gente avançar, sofrer. Tinha assim uma conversa sobre o sofrimento que não sei, não me parecia assim muito normal assim para a gente poder viver. Hoje a gente já tem uma visão assim, eu acho um pouco diferente. A gente sabe que essas dores, esses desafios, eles têm um motivo, um porquê, mas a gente não precisa simplesmente acreditar que a gente encarnou para sofrer, como se fosse uma punição, né? Porque, na verdade, a gente precisa pensar assim: para que nós viemos aqui? Se a gente estava muito bem lá no plano espiritual, sem esquecimento, sem contato com os nossos amores, não é isso? A gente começa a refletir: mas para que eu vim parar aqui nesse mundo? Para que eu encarnei, gente? Porque, na verdade, enquanto a gente estava lá no plano espiritual, a nossa alma não estava em paz. Por que não estava em paz? Como lá a gente tinha uma visão muito mais ampla, você olhava a sequência de encarnações como se fosse uma existência só. E aí você pensa assim: gente, quanta loucura eu já fiz. E aquilo, muitas vezes, a gente não conseguia controlar as emoções que eram geradas dentro de nós, de culpas, né? De desejo de ser uma criatura melhor. Você olhava para alguns irmãos que você tinha prejudicado e você fazia: como que eu reparo isso? Então, naquela vontade de você refazer o seu caminho, o que nós fizemos? Eu preciso reencarnar, me ajude, por favor. Então, essa noção que a gente pediu para reencarnar, gente, isso é muito bom. Porque se eu pedir para reencarnar, esse momento que eu estou vivendo tem que ser importante, tem que ser bacana, tem que ser valorizado por nós. A gente precisa, assim, olhar para a vida e ver assim, a importância, essa oportunidade que a vida está oferecendo para a gente. Então, assim, você vê as suas lutas nessa encarnação até hoje, você pensa assim: eu já passei por muita coisa, eu já vivi muita coisa, não é você? Com esses anos todos de casamento aí, não é? Então, essas lutas, gente, nos ajudaram a chegar até aqui. Aí você pensa assim: cara, apesar dessas lutas todas, eu estou aqui hoje. Não é isso? Isso faz com que a gente possa, assim, olhar para a vida e ver assim: poxa, o que eu ganhei esse tempo todo dessa encarnação agora? Aí você precisa refletir como o texto nos ajuda a entender, como se fosse
uma pergunta que a gente fala assim: por que nós enviamos a criança para a escola? Para que a criança vai para a escola se eu posso ensinar ela em casa? Aí você começa a olhar isso e ver todos os benefícios que a criança tem de ir para a escola é semelhante aos benefícios que a gente tem de vir para a encarnação. Então, vamos pensar como é que é na escola? A escola, você entra em contato com um monte de amigos, né? Os companheiros, os colegas de classe. Lidar com a presença deles do nosso lado é um desafio, porque em casa, vamos pensar, a gente tinha direito a tudo, não é isso? Era tudo primeiro para o filho, você não tinha que aprender a dividir, a compartilhar, a esperar a sua vez. Olha quanta coisa não acontece conosco na escola, em forma de aprendizado, que é muito semelhante ao que nós estamos fazendo aqui. A gente está, não é isso? Entrando em contato com nossos irmãos na família, no trabalho, na vizinhança. Olha quantos relacionamentos a gente não tem tido com eles, e nesses relacionamentos a gente vai aprendendo que a nossa atitude perante o outro tem que ser de respeito, de acolhimento, tem que saber esperar a hora. Então, são várias coisas que vão, assim, nos ajudando a moldar a nossa moral, as nossas atitudes. Quem vive sozinho, gente, tem um comportamento. É que nem filho, quando é filho único. O comportamento dele em casa é um, mas quando vai para a escola, ele precisa ter um aprendizado enorme. Não é isso? Porque ele está compartilhando espaços, compartilhando tempo. Então, ele vai aprender que tem um momento dele, que o egoísmo precisa ser freado, o orgulho. Olha só quantas situações não se faz. Aí, vamos pensar aqui. O que a gente faz na escola? A gente desenvolve também a inteligência. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? A gente também desenvolve inteligência no dia a dia, porque as situações, problemas que a gente enfrenta faz com que a gente vá, assim, ampliando a nossa criatividade. A gente não tem que buscar solução. Por exemplo, o feijão já está na panela, está pronto. Chega 3 pessoas. Qual é a criatividade que a gente tem que ter? Não tem que botar água no feijão? Tem que botar água no feijão. Então, esse aprendizado que a vida vai nos oferecendo nas situações que ela nos traz. A vida não quer o nosso mal. A vida apresenta situações que a gente construiu no ontem e ela quer que a gente possa, no desenvolver da nossa inteligência, buscar soluções. Soluções que possam atender aquela situação de maneira diferente. Então, isso é muito importante, porque ontem a gente agia de um jeito, mas hoje, gente, a nossa atitude precisa ser muito melhor. Então, eu vejo assim, os reencontros que a gente está tendo, ele abre o quê? Possibilidade da gente agir de uma maneira muito melhor. Não é isso? A gente hoje tem a oportunidade de fazer isso. E Deus é tão bom conosco que Ele colocou aquelas pessoas que a gente precisa melhorar o relacionamento, não botou um aqui e o outro lá na Espanha. Não, nasceram aqui, ó, muito próximo, dentro de casa, é o companheiro de trabalho, é a turma da religião que a gente abraçou, é o vizinho que está na nossa porta. Você vê que tudo é tão pertinho, porque Deus quer que essa possibilidade, né, seja assim muito real. Então, por isso que a gente está muito próximo. Aí, se a gente prestar atenção, a gente precisa, sim, em tudo que a gente se envolve, mas a coisa principal
é aonde você está. Então, na minha família, eu preciso olhar com mais carinho de tudo o ambiente familiar, que é onde estão os casos normalmente mais graves. Depois você passa para onde? Para o trabalho. O trabalho também você vai encontrar muitos casos graves de relacionamento. E dentro da religião também. A gente vai encontrar, né, nesses contatos aonde a gente precisa reparar. E uma das coisas fantásticas de renascer, de encarnar ou de ir para a escola é a gente, sabe o quê? Alterar o nosso olhar. Por exemplo, na escola, você lida com amigos de todas as raças, não tem isso? Todas as raças estão ali. E você tem que conviver com todo mundo. Não importa quem é fulano, quem é cicrano. E também não tem aquelas castas lá que na média, tem o pobre, tem o miserável. Gente, tem de tudo. Você precisa conviver com todo mundo. Vai conviver bem sempre? Não, vai depender do nosso esforço, né? Do nosso desejo de ter uma atitude. Então, a gente, nesse contato, você trabalha o rico e o pobre, as várias etnias, não é isso? Hoje com essa coisa de cultura, né? Você vê sendo acentuadas essas diferenças, né? Do negro para o branco, do pobre para o rico. Essas coisas, gente, é que precisam ser quebradas. Mas, para a gente quebrar isso, a gente precisa olhar o outro e ver todos nós como criaturas muito iguais, muito semelhantes. Quando a gente consegue ver isso, não importa a cor do outro, não importa a condição financeira do outro, não importa. Importa que a gente precisa aprender a conviver com todos, com todos. Então, a vida em sociedade, ela faz isso conosco. E o bacana de Deus, gente, é que ele dá a todos nós o mesmo ponto de partida, simples e ignorante. E eu gosto muito de contar nessas horas a história do pé de tomate. Já ouviram falar nessa história? Lá, quando a gente era no tempo lá das cavernas, um de nós descobriu como é que plantava tomate. Aí ficou todo mundo admirado, né? Poxa, plantou tomate, é uma coisa gostosa. Aí, um de nós falou assim, poxa, me ensina aí, me ensina como é que planta tomate. Aí você aprendeu a plantar o tomate e colher o seu tomate. Só que eu era preguiçoso demais da conta. Eu resolvi, durante a noite, ir lá na casa do meu vizinho e pegar o tomate que ele tinha plantado, que ele trabalhou em cima do tomate. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque nós temos oportunidade nós somos livres para agir. Então, um resolveu aprender a plantar o tomate, o outro aprendeu a tirar do outro aquilo que não era dele. Então, nessas atitudes é que a gente construiu um caminho mais rápido ou mais curto, ou mais longo, né? Porque o que desejou aprender a plantar o tomate, caminho rápido, de equilíbrio. O que resolveu roubar, ele pegou um caminho mais longo para, no final das contas, chegar no mesmo ponto que todo mundo vai chegar um dia. Então, assim, só para terminar, eu digo para vocês assim, que é uma alegria muito grande a gente descobrir isso, porque a partir do momento que a gente descobre a importância, né, desse momento em nossa vida, gente, se transforma, porque a gente amplia a nossa visão de vida
E eu digo para vocês, a sensação que eu tenho é que lá para trás estava tudo errado. A gente, sabe, se perdeu em muitas coisas. Mas hoje, nesse momento que a gente tem, assim, o Evangelho como um livro, assim, muito importante na nossa vida, a gente precisa, assim, se esforçar, porque essa é uma oportunidade em que a gente está conseguindo encontrar um equilíbrio em nós, no que a gente pensa, né? No controle de nossas emoções, nos sentimentos, porque a gente não pode perder isso agora, não é isso? Ó, a gente já está no fim da linha, vamos dizer assim, né? Então, é hora de aproveitar muito. Eu estou lá vou fazer 63, então eu quero aproveitar o tempo que Deus me concede e, assim, aproveitar esses momentos de aprendizado que a gente tem nesse grupo, em tantos outros, né? E também no dia a dia, sermos pessoas muito melhores. Porque aí a gente não vai ver a vida, como diz a pergunta, né? É uma punição? Claro que não, né? A gente já sabe, a gente já sente isso, que é uma alegria, né? A gente ter essa oportunidade. Edilson, você abriu tantas janelas aí para a gente que o estudo, se terminasse hoje à meia-noite, não daria conta. Muitas coisas. Mas eu vou ser muito breve no meu comentário para poder oportunizar aí outras pessoas. Você falou de que nós estamos tendo oportunidades. Eu acho que essa palavra aí que você falou é uma palavra meio que chave, porque oportunidade iguais para todos. Mesmo tendo culturas diferentes, você falou sobre culturas diferentes, e você falou sobre as provas que a gente vem passando para a nossa experiência. Então, na verdade, nós estamos passando por uma experiência, por desenvolvimento. Então, você foi muito feliz em cada palavra que você falou. Gratidão pelas suas colocações. E a gente precisa lembrar que Joana de Ângeles nos informa que um grande problema nosso é a imaturidade espiritual. A gente é imaturo. Então, a gente vê, como você falou aí, as provas e expiações como se fosse uma coisa assim, um castigo de Deus, que são absolutamente necessárias para o desenvolvimento. Então, a gente fica reclamando do que é normal, do que é um efeito que a gente causou, que a gente fez. Por exemplo, hoje nós estamos, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que estamos tratando desse assunto, a gente está vivendo hoje um efeito de algo que nós fizemos anteriormente, seja nessa encarnação, seja em outras. Lembrando que a gente sempre tem a misericórdia do Pai. Então, a misericórdia do Pai ela é infinita, porque se dependesse de nós retroagiríamos. O Pai não permite que a gente retroaja. Se dependesse de nós gostaríamos de buscar a vingança no outro e não a que o outro aprendesse. Então, o Pai quer que a gente aprenda. Então, o Pai não existe castigo de Deus, não existe ira de Deus. Esses sentimentos humanos, a história nossa fez com que a gente quis colocar, como se a gente quisesse colocar em Deus, imprimir em Deus sentimentos nossos, inferiores. Então, esse nosso histórico não permite que a gente conceba esse momento aqui da reencarnação como uma experiência, como um desenvolvimento. E como o mundo é de provas e expiações, esses processos são processos de misericórdia, porque não existe uma outra forma de a gente atingir a evolução não sendo desta. Se houvesse uma forma mais, digamos, fácil, o menor esforço,
o pai nos concederia. Mas o pai permite que a gente estacione, ainda que seja ruim para a gente. O pai permite que a gente... O pai criou as leis e permite que a gente não cumpra essas leis. Então, o pai não é o nosso pai, ele nos criou, nos ama, está dando diversas oportunidades para a gente evoluir. Em comparação com o colégio, ele está dando matérias didaticamente de acordo com a nossa maturidade espiritual. Está aí as revelações. Hoje a gente sabe que, como você falou, que o espírita, antigamente, ele valorizava o sofrimento não como um processo normal, mas como uma condição. Eu tenho que sofrer para evoluir. Quando a gente estuda Amélia Rodrigues, conta que João Evangelista, dos 12 apóstolos, foi o único que não precisou passar por nenhum tipo de holocausto, vamos dizer assim. Ela coloca a palavra holocausto. Todos os outros 11, infelizmente, contando com o próprio Judas, passaram por sofrimentos absurdos, por torturas absurdas. Mas João não. Porque o processo de João é um processo do amor. Então, João esteve encarnado, mas não precisou. Então, não é que ele foi privilegiado, como você falou, como o texto coloca, né? O privilégio, preferência. João não foi um privilegiado. João, como ele mais amou, ele não precisou passar. Porque Deus só quer que a gente evolua. Os processos estão de acordo com a nossa necessidade. Se o pai entender, se a espiritualidade entender, providência divina, o que quer que seja, que um ou outro ser não precisa passar por algum tipo de holocausto, não será dado. É simples. Ou já foi dado em outra vida que nós não lembramos. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, fulano é privilegiado. Não, ele é privilegiado não. Nesta encarnação, ele está tendo conquistas, outras que nas outras ele fez por onde. Então, não é questão de privilégio, é questão de causa e efeito. É muito simples, causa e efeito, mas a gente fica num processo de querer colocar condição onde não tem. Então, não existe privilégio, existem oportunidades, como você bem colocou, e existe o desenvolvimento. Se esse desenvolvimento ele será pelo sofrimento, pela dor, vamos dizer assim, o que importa é que você aprenda. Mas eu tenho absoluta certeza, nós temos absoluta certeza, que o pai não quer que a gente sofra. Absoluta certeza. O pai é aquele pai da parábola do filho pródigo, que quando o filho se arrepende e volta, ele está de braços abertos. E naquela condição da época, ele deu um anel, roupa, sandália, e fez uma festa para o filho. Então, o pai está esperando a gente voltar, a nossa boa vontade, porque o pai não oprime. O pai não oprime. Pelo contrário, se o ser encarnado estiver num processo de comprometimento muito grande, a encarnação ela é interrompida. Por quê? Porque Deus quer matar a gente. Primeiro que ninguém morre. Não, aquela experiência reencarnatória, por livre-arbítrio, o ser, naquela experiência, ele quis se comprometer. E como a gente não retroage, e como o Pai é misericordioso,
a espiritualidade interrompeu aquela reencarnação. Então, isso é muito fácil de entender, mas é difícil de processar. Por exemplo, nós aqui hoje estamos desenvolvendo doenças para o futuro, de acordo com o nosso sentimento agora. Se eu estou aqui falando com vocês de amor e paz, mas estou aqui pensando, aquela pessoa, tomara que morra, tomara que não sei o quê, eu quero vingança, qualquer tipo de sentimento dessa natureza, eu estou contraindo doenças porque eu estou infringindo as leis de Deus. E eu já sei disso, porque é como ela está na nossa consciência, então a gente já sabe disso. Então, a gente desenvolve a doença. Não é o pai, eu sou... a gente fala muito de... fulano foi vítima de tal doença. A luta contra a doença. Talvez a luta não seja contra a doença, né? Fulano venceu a luta contra o câncer. Fala muito isso, né? Ok, bacana. Só que talvez o termo não seja a luta contra a doença. Talvez seja a luta a favor de nós mesmos. E a doença faz parte do processo de regeneração, de oportunidade, de desenvolvimento, de experiência, para que eu consiga me libertar. É dessa forma que Deus, na sua infinita inteligência, misericórdia, bondade e amor, nos deu essa oportunidade. Então, a doença é uma oportunidade. Sem querer ser masoquista, a doença é uma oportunidade. Sem querer louvar o sofrimento, a doença é uma oportunidade, porque é uma porta que nós podemos nos libertar. Bem, eu vou interromper aqui a minha fala e a Cláudia já quer falar. E depois da Cláudia, se alguém quiser, talvez a Alessandra também queira, a Érica, mas eu vou... Como a Cláudia levantou a mãozinha, Cláudia, manda ver. Então, maravilhoso essa explanação aí do Lenilson, né? E pegando o seu gancho, Gilbert, também não vou me prolongar muito, já são 10 horas, mas eu estou aprendendo num estudo que eu estou fazendo, né? É um estudo físico, né? Uma disciplina na faculdade, e eu até, em um determinado momento, eu duvidei do mestre que está fazendo esses estudos com a gente. Mas toda doença, ela é metafísica. Eu nunca poderia imaginar que estivesse tão ligada ao espírito e ao perispírito, porque é isso que você acabou de dizer. Não adianta a gente falar sobre amor, perdão, paixão, carinho e só falar, só dizer, né? A gente precisa sentir isto e fazer com que os outros sintam que a gente está exalando isso, né? E todas as pessoas que a gente vê, um andarilho, uma pessoa sofrendo muito, uma doença em nível terminal, ela é metafísica. A pessoa, o ser, ele contraiu isso para ele, não só com os pensamentos, né? Mas até com atitudes. E o controle das emoções está muito mais voltado para a gente, como direção, né? Você dirige para o outro, você não dirige para si. Você tem que ter atenção, mas você dirige para o outro. É a mesma coisa a direção da sua vida. É o que você pensa, é o que você come, é o que você fala, é como se fala, né? Então, a gente tem que estar muito ligado espiritualmente. E esse mestre, ele é um mestre... Eu estou fazendo mestrado, né, em gestão pública, com ênfase em oncologia, e a gente se identificou muito, e depois eu descobri que ele também faz o estudo da doutrina espírita. Então, foi muito fácil para a gente tratar do assunto na aula sem que incomodasse os outros mestrandos, né? Porque nem todos
estão na mesma sintonia, mas todos entenderam que é metafísico. Até uma dor de cabeça é metafísica, porque você, em algum momento, você pensou algo que não deveria, e a gente é falho, né? A gente entrou na fila quantas vezes para estar aqui? Quantas vezes a gente implorou, pediu, suplicou, pelo amor de Deus, eu preciso voltar, e volta para a fila de novo, e volta de novo, não é o seu momento, até que chegou o momento. E a gente, como o Lenilson falou, no trabalho, na família, a família é o maior exemplo que você tem para poder, né, desenvolver esses momentos que você acha que já está bom. Não, é um irmão, uma irmã. No trabalho, alguém que fala assim, não fui com a sua cara. Outro dia, eu até respondi isso, mas você vai com a minha cara? Não pode, eu tenho que ir com a minha e você tem que ir com a sua. Você não pode com a minha cara. Imagina o Lenilson indo com a minha cara para algum lugar. Não pode, né? O Jobert, o seu Antônio indo com a minha cara. Imagina, ele com o meu rosto, com o corpo de Antônio. Não pode. Então, e aí, a gente eu tiro isso hoje. Antes eu me irritava com isso. Não vou mentir. E eu tinha enormes excessos de dores de cabeça. As pessoas diziam que era enxaqueca, porque eu revidava. Hoje as pessoas falam isso comigo, eu falo assim, gente, vai ficar esquisito o negócio aí. Cara de Claudinha no corpo de um menino vai ficar aí, ou vice-versa. Então, quando você faz isso, você quebra tudo aquilo que deveria ser ruim, né? As pessoas gritam e tal, acontece muito comigo mesmo, porque eu sou ousada, gente, eu sou ousada. Esses dias anteontem, eu estava com um vestido verde bandeira. E todo lugar que eu passava, as pessoas, está deslumbrante, está linda, está estonteante, está gostosa. Isso é excelente para o ego, né? Mas as minhas respostas, para quase todos, quem brilha em mim é Jesus. Porque eu não era assim, gente. Não era. Então, quem brilha em mim é Ele. E é tão gostoso quando você pode responder isso, quando alguém grita com você e você fala assim, você não está no seu melhor momento, depois a gente conversa. Isso aconteceu comigo num dia, no outro eu cheguei com uma plantinha tão bonitinha, uma suculenta, e falei assim para a pessoa, dei um beijo na testa dele e falei assim, você não pode ir com a minha cara para lugar nenhum, e eu amo você. Nossa, acabou, matou. Então, é isso que o Jobert falou, não é você só falar, não você tem que exercitar diariamente, continuamente, todos os segundos da sua existência na Terra. Se você entrou na fila, pediu para voltar, meu amor, segura. Não vai jogar a boa peteca para o outro. E outra coisa, não culpe os outros pelas suas atitudes. Tem livre-arbítrio, sabe fazer escolhas. Ah, mas fulano falou que era para eu fazer assim. Mentira, você fez porque você quis fazer. Seu coração, sua mente falou assim, vai lá e faz. Mas depois você vai dizer que foi o outro? Não. Né? Então, quando você pensa tudo isso, quando você joga tudo isso para dentro de você e você consegue transmitir e fazer com que o outro pense também assim, você já contribuiu bastante. Ontem teve 3 visitas lá no CCX, o casal lindo aí dos 57 anos de casado, parabéns. E teve um outro rapaz que a gente falou exatamente sobre isso, né? Então, o que você joga para fora? Tem que ser só coisas boas, gente. Tem dia que a gente não tá... Quando eu não estou muito bem, eu tomo água e fico quietinha na minha. Eu falei, Chico, ajeita os negócios aí, porque está meio embolado, Jesus me ajuda, hoje eu não estou boa para falar com ninguém, não. Aí fico escrevendo, faço as minhas coisas, mas pelo menos eu não estou ofendendo ninguém. Não estou soltando palavras que eu gostaria de soltar, às vezes é pesado, às vezes dá vontade. Mas eu vou lá e, redistribuo todas as funções aqui, Joana, Chico, Emmanuel, Kardec, vamos embora, essa falange toda me ajuda, porque sozinha eu não consigo, eu acho que ninguém consegue. Então é isso. Queria deixar aí a minha contribuição
É muito gostoso os estudos, é muito gostoso o estudo de Joana, é maravilhoso ser tarefeira no CCX, eu estou aprendendo muito, é uma evolução, assim, é gradual, mas a gente vê o quanto que a gente pode, com uma prece, ajudar milhões de pessoas. O comentário que eu fiz ontem com a pessoa que me visitou lá no CCX, né? Me visitou, não, visitou a casa, né? Eu sou só uma pontinha ali. A gente estava falando sobre isso. Qual foi a sua ajuda hoje para alguém? Você fez uma prece? Você orou? Você rezou? Você deu um abraço? Você piscou o olho? Você, sabe, tocou naquela pessoa e falou, vai dar tudo certo? Às vezes, tudo que uma pessoa... É só um olhar, às vezes, é o que a pessoa está precisando. E a gente, às vezes, está tão envolvido com as nossas coisas, com as nossas atribuições, que a gente esquece que se você olhar para alguém e dar um simples sorriso, muda o mundo daquela pessoa. Então, é nas pequenas atitudes, né? É nas pequenas atitudes. Ninguém é capaz antes de ser. Gratidão. Gratidão, Claudinha. Belas palavras. Tudo que você falou é muito importante, muito importante. Hoje é muitas reflexões. Muitas reflexões. Alessandra, você vai fazer algum comentário? Eu não vou me estender muito por causa da hora. Eu estou achando tão bonito e tão completo todas as posições hoje, que a gente nem tem o que falar, né? E agradecendo a Lucy, né, por nos falar, aliás, parabenizando o casal sempre por essa união tão linda, que é exemplo para todos nós, e nos falar de Allan Kardec, né? E justamente apoiado no livro dos Espíritos, que a gente vê que a gente não tira isso assim do nada. Kardec codificou, organizou todos esses pensamentos com o Espírito de verdade, Jesus, e toda a pleiade de espíritos que estava junto dele. Então, na própria questão 25 do Livro dos Espíritos, ele fala da necessidade que o espírito tem de reencarnar na matéria para promover o seu progresso intelecto-moral. Então, é preciso que a gente reencarne mesmo para ver o progresso, para caminharmos para a perfeição. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala da encarnação dos espíritos, no capítulo 2, objetivo da encarnação. Olha só que interessante. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí respondem para Kardec: Deus lhes impõe a encarnação, é imposto por Deus, é uma lei. A encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. E ele diz que a encarnação também tem como objetivo de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na criação. Então, a gente é co-criador, né? A gente precisa da reencarnação para crescer. Então, ela não é punição, ela é chance para a gente crescer. E a gente pergunta, né? Mas aí, como a gente deve agir? É o que todo mundo está dizendo aí. É fazer o bem nas maiores possibilidades que temos. E nessa questão 642, olha só, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? E olha o que os espíritos respondem: não é preciso fazer é preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então, é fazer o bem, é buscar o bom, é isso tudo que todos estão falando aqui. É fácil entender, sim, é como todos estão falando também, mas é muito difícil a gente exercitar esses conhecimentos, e a nossa responsabilidade é muito grande. Então, é fazer o bem o máximo que possamos. E a gente vê que tudo isso é colocado para nós obedecendo mesmo os princípios de igualdade, de liberdade e de justiça.
Então, ninguém é privilegiado. Isso é que é mais importante da gente entender. E quando a gente está passando por problemas, e que todos nós estamos, além da aceitação, é preciso que haja também, assim, vamos dizer, quem sabe desses problemas, a ajuda. Porque essa ajuda faz toda a diferença no caminho da pessoa. Não é porque ela tem que sofrer ou passar que nós temos que fechar os olhos e dizer, ela merece, ela está cumprindo um compromisso espiritual assumido anteriormente. Nós pedimos, nós imploramos pelo reencarne. Nós precisamos desse reencarne para o reajuste. Mas a dor que nos assola o coração, ela é preciso ser aplacada não só pela confiança que temos em Deus, em Jesus, pela necessidade desse sofrimento, mas a quem está ao nosso redor, nos ajudar nesse caminho tão difícil, porque essa ajuda é muito importante. E tem um exemplo de Chico, que eu recebi uma mensagem hoje de manhã, e eu falei, meu Deus, olha que coisa linda. Divaldo falando que Chico estava conversando com José Arigó, e no meio da conversa, Dr. Fritz se fez presente através de José Arigó e falou para o Chico assim, Chico, esse problema que você tem nos olhos, que ele carregou uma quase cegueira por 60 anos, né? E aí virou para ele e falou assim, mais de 60 anos, aí virou para ele e falou assim, olha, eu posso curar seu olho agora. Aí Chico virou para ele e falou assim, não, de forma alguma. Esse meu problema é uma dívida espiritual que eu tenho. E se você me curar, eu vou adiar minha dívida para outra encarnação e eu não sei qual que vem o problema. Então, eu vou permanecer com ele, porque em outros momentos eu usei mal a minha visão. Então, eu achei assim, interessante esses exemplos que nos fortalecem para dizer que a encarnação é realmente uma chance muito grande, mas que nós precisamos nos unir em amor, em compreensão, em muito aconchego espiritual, moral, porque esse avançar nosso intelecto moral é que é complicado, porque o intelecto a gente vai adquirindo através do conhecimento, que é mais fácil, depende de nós, mas o moral, ele a gente divide com o outro, porque às vezes você fala assim, eu sou muito caridosa, eu sou boa, eu sou isso, mas o outro reconhece esses valores em você. Será que você é mesmo isso tudo? Então, quando o outro fala, nossa, fulano é muito boa, é muito caridosa, é bom porque há o avaliar do outro sobre nós. E o outro, às vezes, nos olha com um olhar mais crítico, né? Como somos realmente. Então, tudo isso é bênção divina para a gente crescer na direção do Pai. Muito obrigada. Muito bom, Alessandra. Sempre a gente vai cair na questão da maturidade, da necessidade da reencarnação, do desenvolvimento da experiência. Você tocou em pontos aí muito relevantes nesse aspecto, que a gente está em aprendizado. A Indaiá colocou no chat família, laboratório de experiências, perfeita para grandes reflexões, para aprendizado, 24 horas no ar. Exatamente, Indaiá, 24 horas no ar. Família é um negócio impressionante, impressionante. Eu acho que nós devemos estender o estudo do Evangelho aos domingos, deve ser de 9 até as 13. Até meia-noite. Até meia-noite. Então, a gente... É tão maravilhoso. Semana que vem, a gente vai falar com vocês, que quem está aqui hoje é quem mais participa, que eu vou começar o estudo exatamente no máximo 9h05. Tá? Exatamente 9h05. Já está definido. 9h05. Porque a gente, às vezes, vai até 9h10, 9h13, e aí, esses minutinhos, a gente sente falta lá na frente. Tá? Então, vai ser, no máximo, 5 minutos de tolerância. Quem chegar, chegou. Quem chegar, vai chegando. Não tem problema. Então, é isso, meus irmãos. Essas condições aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Está presente? Quer colocar mais alguma coisa? Eu queria lembrar que a página que o Antônio escolheu também, selecionou, foi muito boa. Toda hora vocês estão falando,
eu estou com ela aberta aqui e ela tem assim muitos pontos importantes. Se vocês depois quiserem voltar ao texto, após o estudo, dar uma lidinha nesse texto, tem muitos pontos ali que a gente precisa trabalhar. Na verdade, a gente está em condição hoje, a gente está em condições hoje, está postado no grupo já, Claudinho, o estudo, a página. Posso postar de novo, mas já está lá. A gente está vivendo hoje numa condição de refletir sobre aprender, sobre desenvolver. Então, a gente acredita mesmo que racionalmente, não que a gente consiga passar por isso, mas racionalmente, a gente já sabe que não deve reclamar, não deve querer vingança, deve perdoar. As coisas que a gente acha, as coisas que a gente já sabe, intelectualmente falando, a gente pode até não cumprir, mas a gente já sabe o que é. É uma grande diferença, porque você olha para criaturas e elas absolutamente não sabem o que estão fazendo. E nós, em outros pontos, temos a aprender com essas criaturas. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você olha para alguém que está fazendo uma coisa que você acha que já superou, mas essa mesma pessoa que está fazendo essa coisa equivocada desenvolveu pontos que talvez nós não tenhamos desenvolvido. Então, a gente tem que ter a humildade de fazer essa troca, de aprender com quem está errando também. Porque o joio e o trigo crescem juntos. O Pai permite, até que haja a colheita final. Então, o trigo aprende com o joio como ser, e o joio aprende com o trigo. Consegue redefinir condições, né? Atualizar de como não ser. Então, mas às vezes nós somos joios. A gente só se acha trigo. A gente se acha flor do campo, lindo. Mas não é assim, não. A gente também é bastante... Muitas vezes nós somos joio. Então, a gente tem que ter essa humildade, esse reconhecimento. Bem, meus irmãos, o estudo hoje foi absolutamente, para mim, foi muito bom. Eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade de vocês compartilharem tantas informações, tantas ideias, tantos ensinamentos, né? O que a gente vai aprendendo com o tempo, é a experiência. Todo mundo que falou, mesmo que os que não comentaram ou não escreveram, eu tenho certeza que a gente está aqui num processo de conjunto, de evolução, de entendimento, de um desejando que o outro cresça. Isso é fundamental, a gente viver em coletividade. Tá? Vamos pedir à nossa irmã Lucy para fazer a prece final. Lembrando que semana que vem estamos aí de novo, às 9h. E que quarta-feira tem estudo da Amélia Rodrigues, quinta-feira tem estudo da Joana, terça-feira também tem estudo do Livro dos Espíritos, com o Sr. Gessiel. Então, não falta oportunidade de aprendizado, não falta. Né? Vamos lá. Lucy, todo seu. Senhor Jesus, com o mestre, nosso carinhoso irmão, nós estamos aqui nesse momento. Cada um de nós, com o seu coração buscando por esses momentos de agradecimento, por podermos compartilhar dos teus ensinamentos que foram trazidos pelo nosso querido. Tu já nos falaste
coração, quando não conseguimos aprender. E Kardec nos coloca de uma maneira tão clara, e nós, nesse momento, podemos agradecer por podermos estudar e compreender quanto é importante na nossa vida cada minutinho que nós vivemos. Agradecendo ao Senhor por essa fraternidade que nos une nesse estudo, que possamos refletir pelos ensinamentos que tivemos hoje, colocando em nossas vidas, na nossa caminhada. Agradecer ao nosso Pai de misericórdia por nos dar essa oportunidade realmente, sempre carinhoso e sempre nos aguarda. Jesus, nós estamos em paz, nossos corações estão muito tranquilos, e nós então queremos envolver irmãos nossos que nesse momento passam situações muito difíceis. Queremos envolver também aqueles que não compreenderam a tua mensagem de amor, estão aprendendo a amar as pessoas da caridade. E assim, Jesus, por tudo que tu nos concedes, bênçãos de paz, por tudo que tu nos envias, agradecidos por ter nos colocado nas nossas vidas. Nós te dizemos que as tuas bênçãos nos enchem de alegria e de felicidade, que todo o teu amor nos envolvendo, nos fortalece na nossa caminhada. Graças. Gratidão, muita paz. Gratidão, gratidão, gratidão. Paz. Bom domingo. Bom domingo para você. Bom domingo a todos. Todos nós. Ô, Luci, faz o bolo aí que eu tô indo, hein? Já estou te esperando fazer um lindo bolo de coração. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Beijo, bom domingo. Faz a gente Pessoas lindas, incríveis.